Educa ANEFAC. Olá, eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano aqui da ANEFAC e nós estamos aqui para mais um podcast. Neste podcast nós vamos conversar com Patrícia Oliveira, que é gestora de recursos humanos da Russell Bedford. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Emerson. Patrícia, fiquei sabendo que vocês aí agora fazem parte do seleto grupo, né, do Great Place to Work. Num período de pandemia, né? Conta para a gente como é que foi esse processo para vocês, por que vocês decidiram, né, participar desse ranking, como é que foi esse processo e como é que vocês estão aí sentindo com o resultado? Bom, a GPTW surgiu para a gente no momento, como tu falou aí, na pandemia, né? A gente começou as tratativas com eles já em 2020, quando já estava instalada, né, a pandemia, e eu acho que foi um termômetro muito bacana, assim, de algumas ações que a gente começou a fazer desde a pandemia, e do início e o durante e agora o pós-pandemia, e a conquista da certificação foi uma resposta muito positiva, né, a todas essas ações que a gente fez. Dentro da empresa, a gente teve, eu costumo dizer, né, a gente veio segunda-feira de manhã para fazer uma reunião na sala de reuniões e na terça a gente estava fazendo uma reunião na sala de casa, né? Então, pegou todo mundo muito de surpresa e, felizmente, nós aqui da Russell, a gente conseguiu ter as medidas assertivas, né, e as medidas necessárias aí. E a GPTW, né, quem nos deu essa certificação foram nossos colaboradores, né? E eu acho que isso é gratificante, né, para a gente, como empresa, e deixa a gente muito confortável, assim, de que realmente as nossas ações foram assertivas, foram positivas e foram pensando no colaborador, né? Legal. Essa temática que você trouxe, né, de você faz uma reunião na segunda-feira na sala da empresa e na terça já está no home office. Como é que foi para vocês esse período de adaptação para o home office, né? Até explica um pouquinho do campo de atuação que vocês têm. Como é que foi fazer essa conexão? Vocês estavam preparados? Não estavam? Como é que foi fazer isso tudo de forma remota da segunda para terça? Para terça, exatamente. A gente trabalha basicamente em clientes, né? A gente faz auditoria externa, a gente faz consultoria jurídica, tributária, então a gente sempre está dentro do cliente, né? Dificilmente os colaboradores da parte técnica vinham na empresa, assim, eventualmente. Então, eles estavam acostumados a trabalhar fora da empresa, mas não em casa, né? Geralmente era no cliente. E aí a pandemia chegou e ela veio num momento em que afetou a Russell, afetou o nosso cliente, afetou o nosso fornecedor. Então, foi uma adaptação geral, assim, né? No início, foi bem difícil, assim, a gente teve que fazer um investimento em questão de equipamento, porque daí o pessoal que estava na sede tinha os computadores desktop, né? Então, o pessoal da sede sentiu um pouco mais, porque aí a gente saiu, toda a parte administrativa foi para dentro de casa, e aí a gente começou uma engatinhar junto, né? E aí foi muito tranquilo, assim, a gente teve uma boa aceitação do pessoal. Hoje, o que acontece? Eu tenho colaboradores que vêm na empresa uma vez na semana, tem colaboradores que não vieram mais na empresa, e isso foi uma coisa bem surpreendente e positiva, porque eu tenho colaboradores que tiveram o rendimento e as entregas aumentou a qualidade trabalhando de casa, né? E foi uma surpresa bem bacana, assim, hoje a gente deixou bem à vontade, as pessoas podem fazer o regime híbrido, pode vir presencial, né, perante uma escala ali, daí na empresa, respeitando os protocolos de uso de máscara, álcool gel, né, mas ficou bem particular, assim, de cada um, né, a questão da escolha de qual regime fazer, mas
o pessoal que optou pelo home office, a gente está bem satisfeito, é uma tendência, com certeza veio para ficar, a gente ganhou produtividade, porque a gente tem alguns colaboradores que trabalham longe da sede, né? Então, aí a pessoa que acordava às 5h30 da manhã para estar aqui no escritório às 8, hoje ela acorda às 7h30, já está em casa, já começa a trabalhar, então é um ganho de produtividade, né? Legal. Ô, Patrícia, e você acredita que, por exemplo, isso também pode ter reflexos na questão de engajamento, né? Essa questão das pessoas, como você colocou aí, né? A opção de você ter um regime híbrido ou não, enfim. No início, como a Russell tem filiais em todo o Brasil, né? Antes era uma coisa que a gente batia muito, que a gente tinha ações muito regionalizadas. Cada regional fazia sua ação. Com a pandemia, a gente achou que isso ia distanciar e, no fim, aproximou todo mundo, né? Então, hoje a gente tem as equipes bem mais engajadas, a gente tem interação maior na empresa. Interação, antes a gente tinha na sede de Porto Alegre um café com ideias. A gente, toda a última sexta-feira do mês, a gente se reunia para discutir como tinha sido o mês, planejar o próximo mês, escutar os colaboradores, divulgar as vagas internas, né? E esse momento ele ficava gravado e depois era passado para as regionais. Hoje a gente tem uma reunião geral com todos os colaboradores na segunda quinta-feira do mês, então a gente consegue reunir todos num momento único, né? Falando ao mesmo tempo para todos, interagindo com todos. Os sócios, eles têm reuniões semanais, né? A gente discute toda semana, a gente analisa os dados, a gente analisa os números, a gente fala sobre as ações e, por incrível que pareça, na Russell, a gente engajou, né, conseguiu engajar mais o pessoal na pandemia do que antes, né? As equipes pegaram por hábito e por gosto fazer reuniões semanais, então é bem bacana, assim, a gente teve em abril o aniversário de 12 anos da empresa, a gente mandou kit para todos os colaboradores, a gente teve um momento de descontração, a gente já conseguiu fazer festa junina online, com bingo, então ficou bem bacana, assim. A gente está bem engajado, com certeza. Bacana. Vocês já tinham, então, um ritual aí, né, dentro da cultura de vocês, de fazer um café com ideias. Essa coisa de você ouvir, né, os colaboradores, enfim, tem sido uma questão muito discutida, né, até para você, para o colaborador se perceber como peça-chave importante dentro de uma organização, né? Como é que surgiu isso? Foi uma reivindicação das pessoas? Vocês pensaram isso como uma política de RH? Como é que foi estabelecer desde sempre foi assim? Como é que surgiu esse café com ideias? O café com ideias, quando eu entrei na Russell, ele já existia, né? Mas a ideia era bem essa, assim, era pegar ideias dos colaboradores, escutar o que eles tinham para falar, porque muitas vezes ficava cada um no seu setor, comentando com o seu colega, e isso não chegava no nível gerencial. Então, era bem, a gente deixava todo mundo bem à vontade mesmo, tinha a parte séria, né, de apresentação de dados, assim, e depois todo mundo levantava, ia tomar um café, conversava com o pessoal do RH, conversava com o CEO da empresa, então era um momento, assim, de aproximar mesmo, sabe? Foi bem... A gente teve muitas ações que surgiram a partir do Café com Ideias, que eram reivindicações dos colaboradores, assim, que foi feito pela empresa e que foi um sucesso, assim, né? Tanto que a gente optou por manter isso num outro formato, né, online. Bacana. E assim, é interessante isso, né? Porque quando vocês que estão agora no Great Place to Work, né? O índice de confiança é uma coisa importante, né? E essa coisa de você dar essa oportunidade para que as pessoas falem já era uma prática. Então, isso acho que certamente colaborou muito para vocês conseguirem
estar nesse ranking, né? Isso, a nossa aprovação ali na GPTW foi 89% dos colaboradores, né? Falaram que vai ser um ótimo lugar para se trabalhar. E a GPTW ela é uma ferramenta muito interessante também, porque muita coisa que a gente achava que estava bom, que estava ok, a gente teve uma resposta não tão boa na GPTW e a gente está conseguindo trabalhar isso agora, né? Por ser uma pesquisa anônima, às vezes eles se sentem mais à vontade, né, para falar alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar para melhorar o que foi mencionado, né? E para consolidar as ideias que realmente funcionam, assim. Então, a gente conseguiu ter uma visão geral dos nossos colaboradores em todas as regionais, e a gente está fazendo muitas ações a partir da pesquisa. Bacana. Patrícia, em relação ao tema que tem, né, tá muito forte aí, também discutido nos ambientes de recursos humanos e de uma forma geral, né, é a questão da saúde mental. A gente tem visto aí os índices, tem acompanhado tudo isso, né, até com uma certa preocupação. Como é que vocês estão nesta questão, né? O que vocês estão fazendo em termos de políticas, práticas? Como é que vocês veem essa situação? Como eu tinha falado ali, né, no início, a gente motiva bastante o pessoal a fazer reuniões com as equipes, né? E no final dessas reuniões, a gente sugere ali que façam 5 minutos de descontração, né? E fora isso, a gente implementou algumas coisas, por exemplo, a gente tem nas sextas-feiras, a gente tem aula online de ginástica laboral, de meditação, a gente passa para o pessoal também alguns informativos com dicas, né, de home office, de espaço para fazer o home office, né? Então, acredito que essas, assim, foram as principais ações, né? E, além disso, a gente também tem um RH bem aberto, assim, a gente começou na pandemia um projeto de acompanhamento individual, assim, dos colaboradores, né? Para entender o momento, porque na pandemia aconteceu muita coisa, né? Teve colaboradores que perderam familiares, teve colaboradores que se separaram, teve colaboradores que precisaram se mudar, então ou que o cônjuge saiu do trabalho, então a gente está bem focado, assim, no individual, sabe? O que a empresa pode fazer para te ajudar nesse momento? Daqui a pouquinho eu preciso de um valor maior porque eu tenho que pagar um calção de um apartamento. Então, a empresa disponibilizou isso, pagou, vai descontar parcelado. Daqui a pouquinho eu estou precisando de uma assessoria jurídica, a empresa se disponibilizou a fazer isso. Então, porque não adianta, a nossa vida pessoal, ela reflete muito no trabalho, e ao contrário também, né? Então, a nossa ideia, assim, nesse acompanhamento mais individualizado foi isso, identificar o momento que cada pessoa está passando e ajudar no que for preciso, né? E, claro, o que tiver na alçada da empresa. Sim. Você tocou num tema aí sensível, né? A questão do luto, né? Esse período de pandemia foi tem sido, né, um período bastante difícil para todos, né? Realmente é um tema que talvez as empresas não tinham nas suas agendas, né, de tratar isso, mas a quantidade de pessoas que foram enlutadas nesse período acaba levando esse assunto também para uma questão empresarial, né? Nesse sentido, assim, houve alguma coisa muito específica, né? Ou foi também aí meio que o geral que todo mundo tem sentido, né? Ele foi bem geral, assim, mas a gente sempre pedia para as equipes, né, apoio e principalmente paciência, né, com a pessoa que passou por esse momento, né. A gente tinha alguns mimos que a gente mandava para a pessoa, né, uma coisa mais personalizada, assim, né, não é um e-mail lá, né, dando os pêsames que, né, a gente precisa do calor humano, né? Então, acho que é importante, né? Não é uma coisa que a gente gosta de passar, ninguém gosta de passar, ninguém espera passar. E como tu mesmo falou, eram coisas que as empresas não estavam acostumadas, né? Não era muito pauta sobre isso, né?
e de uma hora para outra teve que entrar nas nossas práticas, né? Como tratar isso, né? Foi bem complicado, bem delicado. Sim, e quando, ainda mais quando as empresas são grandes, né? Então, inevitavelmente você tem todos os dias esse assunto, né? Porque uma empresa grande, alguém em algum momento perdeu alguém, né? Então você passa a incorporar isso. E Patrícia, em termos de futuro, assim, né? Como é que vocês enxergam? Você falou, você já trouxe até o tema, né? De o trabalho híbrido, vocês deixaram isso aberto, enfim. Como é que vocês estão estruturando em termos de futuro? Vocês acreditam numa volta full? Vai ser esse modelo? Como é que vocês estão pensando no pós-pandemia? Ou não estão pensando ainda no pós-pandemia? A nossa tendência aqui, a gente já vem conversando há um tempo, assim, é de realmente até diminuir o espaço físico e deixar o pessoal mais home office, mais híbrido, mas, claro, sem perder o espaço físico, porque, como a gente já tinha falado, cada uma se adaptou da sua maneira, né? Eu sou uma das adeptas aí ao trabalho presencial, né? Mas, eventualmente, também faço home office. Eu sou da turma do vamos trabalhar presencial, mas a minha equipe, assim, o pessoal rende muito mais em casa, então tem que ter essa flexibilidade, né? A gente vai manter as duas opções, mas a princípio até uma questão aí de redução de espaço físico, porque vai ser a tendência o pessoal híbrido ou home. Legal, bacana. Patrícia, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Queria que você falasse alguma coisa em relação à organização, enfim, o processo aí, alguma mensagem para a gente caminhar para o final. Se eu não te perguntei alguma coisa, você pode se auto-perguntar agora também. Você Tá acha bem. interessante não escapar dessa nossa conversa? Eu acho bacana falar um pouco sobre a evolução e o plano de carreira dos colaboradores, né? Que na verdade é um norte, né? O plano de carreira e cargos e salários é um ponto bem importante, assim, que a gente reforçou, a gente revisou o nosso plano de carreira, a gente revisou o nosso plano de cargos e salários, porque principalmente nesse momento de incerteza, né? É muito bom para o colaborador ele ter o conforto de saber onde ele está e para onde ele vai e o que ele precisa fazer para chegar naquele momento, né? Então, isso acho que foi um ganho aí da pandemia, né? Se dá para dizer que teve algum ganho, essa foi um deles, né? E, no mais, queria agradecer o convite, né? É muito bom aí poder trocar um pouco de figurinha aí nesse momento tão importante, né, que as empresas estão. E eu acho que é isso, agradeço e fico à disposição aí. Bacana. Muito bem, este foi mais um episódio do nosso podcast aqui, a ANEFAC. Patrícia Oliveira, gestora de recursos humanos da Russell Bedford, né? Esse nome eu tenho que dar um pouco de Bedford, que é um nome muito forte, né? Então, Russell Bedford. E prazer falar contigo, né? Boa sorte aí a todos vocês nesta empreitada. Parabéns, né, pelas iniciativas, gostei muito da ideia do Café com Ideias, né? Isso é muito importante realmente para a criatividade, para novas práticas, né, que são tão relevantes. Sim. Muito obrigado. Então, este foi mais um podcast daqui da ANEFAC. Fique ligado sempre às terças e quintas com um assunto novo para você. E eu volto na nossa próxima edição. Por hora, muito obrigado. Até a próxima. Educa ANEFAC.